Agora nós vamos juntar com a parte de voz. E quando você faz um musical, você tem as duas partes juntas, né? Por isso que a gente fala que a ópera, ela é a arte mais completa que existe. Porque a ópera tem tudo nela. Todas as artes se encontram na ópera. Você tem a história, você tem a pintura, você tem a arquitetura, tudo através dos cenários. Você tem os contos, os folclores dentro da ópera. Você tem a música, você tem o texto do teatro, você tem todos os gêneros do drama, a ficção, o romance, o suspense. Então a gente poderia falar assim mais 50 coisas, itens que a gente encontra dentro da ópera. Você tem o canto, você tem a respiração, você tem a interpretação, né? Você tem toda a parte de teoria musical sendo aplicada. Né? Então é realmente completa. Entrega para o teatro. Agora nós vamos juntar com a parte de voz. E quando você faz um musical, você tem as duas partes juntas, né? Por isso que a gente fala que a ópera, ela é a arte mais completa que existe. Porque a ópera tem tudo nela. Todas as artes se encontram na ópera. Você tem a história, você tem a pintura, você tem a arquitetura, tudo através dos cenários. Você tem os contos, os folclores dentro da ópera. Você tem a música, você tem o texto do teatro. Você tem todos os gêneros do drama, a ficção, o romance, o suspense. Então a gente poderia falar assim mais 50 coisas, itens que a gente encontra dentro da ópera. Você tem o canto, você tem a respiração, você tem a interpretação, né? Você tem toda a parte de teoria musical sendo aplicada. Né? Então é realmente completa. Primeiro, e relembrar para aqueles que já tiveram, os pontos importantes da primeira aula de canto. O que a gente precisa saber? Respirar. Se eu não sei respirar, eu não vou cantar. E aquelas pessoas que nunca estudaram canto e cantam bem, têm uma voz bonita, cantam afinado. Veja bem, as pessoas que têm o dito dom, elas vão executar a arte de uma forma limitada. Elas vão ter um limite diferente de alguém que vem estudando e depois vai executar a arte. Ela vai ter um limite dela enquanto autodidata. Sem estudar, ela não vai passar disso. Ah, eu não sei ler uma partitura, mas o meu ouvido é muito bom, eu tiro as músicas de ouvido, eu canto ali, eu pego a melodia rapidinho, mas sempre vai ter deficiências em relação a alguém que estudou. Não vai ser perfeito e o ouvido humano ele tem limites, né? Não é todo dia que você ouve do mesmo jeito. Né? Porque você é orgânico. Se você é orgânico, logo você vai ter os limites que o seu corpo produz. Por isso que eu falo que o canto é o pior dos instrumentos. Porque ele depende do psicológico, ele depende do físico, e ele vai depender das emoções para você aplicar aquilo que você estudou. Você pode ter estudado um monte com os melhores professores, nas melhores escolas, mas se você não sabe
respeitar o seu corpo, conhecer o seu corpo, conhecer o seu psicológico, conhecer... Não, os macacos, pelo menos. Eles vieram só para essa aula. E reconhecer e respeitar o seu emocional, a questão física, estar bem com o corpo, dominar todos esses aspectos, você não vai cantar bem. Aí eu vou colocar a técnica em cima desse ar. Se eu não tenho ar, toda a técnica não existe. Não existe técnica sem o ar, sem a respiração, sem trabalhar todo o diafragma na parte baixa da costela última. Aqui está o diafragma. Se eu não encho minha barriga de ar, expondo esse ar aqui dentro, a minha voz não vai funcionar, não posso aplicar nada das técnicas que eu aprendi na minha aula de canto. Então é a primeira coisa. E o que a gente faz errado? Saio cantando, atropelando, sem respirar antes, já fechando o olho e querendo passar um sentimento ali nas palavras. Errado, esquece disso. Primeira coisa é o ar. E aquele exercício básico que eu passei, que não precisa fazer nenhum outro, esquece, fica vendo muito exercício na internet, esquece, fazer isso pro resto da vida, ele já é suficiente. Estou aqui, normal na minha casa, num horário bom, não estou com uma barriga, não comi uma feijoada, né? Não está cheia minha barriga, dá para respirar bem. Também não estou em jejum, porque ar é oxigênio. Logo, se estiver em jejum, pode dar uma pequena tontura, porque você está tentando deslocar o ar ou dividir o ar com os pulmões com o diafragma. Pode dar um pouquinho de tontura nesse oxigênio aí que está faltando. Então eu estou lá tranquilo, eu não posso respirar, tem que ser com esse ar que já está aqui. Esse ar que está aqui é para falar, para ficar em pé, para sobreviver. Eu tenho que respirar artisticamente, para tornar o meu corpo um instrumento musical. Então a respiração não vai ser a mesma, nem pelo mesmo lugar. Então eu tenho que jogar esse ar velho embora, que não serve para cantar. Eu vou contar até 5 segundos e vou empurrar meu diafragma para cima e 5 segundos pronunciando o S. Primeira etapa. Vou relaxar. Esses exercícios é um após o outro. Aqui eu vou parar para poder explicar melhor. Mas você tem que fazer um após o outro. Então o meu diafragma veio parar aqui em cima. Eu tenho, imaginar uma bexiga, né? Que esvaziei com um ar velho, um ar que não é artístico. Agora eu vou respirar, encher esse diafragma, encher essa bexiga de ar em 10 segundos. E por último eu vou soltar em S de novo em 15. Vai criar o que aqui no seu abdômen? Uma pressão. Essa pressão que vai fazer com que as cordas vibrem rapidamente ou lentamente. Quanto mais pressão no abdômen, mais essas cordas vão vibrar rápido. E se as cordas vibram rápido, é a lei da física, notas agudas. Notas agudas. Se as cordas vibrarem lentamente, notas graves. Se eu for pegar a banana, então, tem um exercício para o balé, tem um exercício para o yoga, tem exercício até para quem está pintando um quadro, para meditação, para tudo. Tem um exercício para cantar. Para acordar o diafragma, para dilatar. Num primeiro momento, eu vou só dar uma pressão enquanto eu estou soltando em 15. 5 para expulsar, 10 para encher e mantém. Solta em 15 mantendo, porque o diafragma vai querer subir. Você não vai deixar ele subir, você vai jogar ele para baixo. Esse jogar para baixo
é como uma boia ou que manda oxigênio para o paciente. Quando o fole desce, está subindo o ar. Cria essa pressão, esse vácuo dentro da sua barriga, do seu abdômen, e essa velocidade criou uma coluna de ar que vai tocar aqui nas cordas, na laringe, e depende do seu trabalho, essas cordas vão vibrar rapidamente para notas agudas. Se você tem notas graves, essa pressão é menor. Para fazer as notas graves, você vai fazer essa pressão menor, vai vibrar mais lentamente. Só isso. Quanto que gasta por dia para treinar isso? 5 minutos. Todo mundo faz? Ninguém faz. Temos vírgula, respira na vírgula, né? Você não tem, às vezes tem músicas que você tem 2 frases com um ar, que aí entra os 25 segundos. 25 segundos, você vai atingir isso com o tempo. Não vá direto para a segunda etapa nem para a terceira. Começa com 5, 10 e 15. Feito isso, o aluno treinou em casa, está fazendo 3 meses de aula de canto, ele vem para a aula aqui, eu vou perceber que ele está estudando porque o fôlego dele vai permitir que ele faça todas essas técnicas, vibrato, sustentar uma frase, e fazer todas as técnicas que a gente procura ensinar. Aí, com esse ar estudadinho, bacaninha, nós podemos falar na técnica. Pontos básicos, assim, para não, por causa do tempo, a gente não se aprofundar muito indo direto. Eu sempre uso uma mesma canção há anos, porque eu gosto dessa canção e ela permite, tem acordinho, permite dizer. Esse exercício, esses movimentos do diafragma é só o exercício. Cantando, como que eu vou fazer? Respiro no começo da frase e o ar vai ser aquele S que eu exercitei. O próprio S é a pronúncia das palavras, das sílabas. Vai sustentar a frase até o final, respiro de novo, sempre mandando o ar, o diafragma para baixo. Cantando, eu nunca vou afundar. E é sempre pouco. No exercício eu vou forçar mais, dilatar. O ar ele entra embaixo das costelas. As costelas são flutuantes. É isso aqui, ó. O ar, se a gente exercitar bem, como os cantores líricos, joga ar embaixo. Quando o diafragma tem uma pressão lá, a própria costela ajuda a empurrar o ar. Porque ela vai voltar, ela quer voltar para o lugar e vai mandar essa coluna para cima. Tá? Então, beleza? Eu tenho fôlego. Como que eu vou atacar essa frase? Errado. Solto a voz nas estradas. O que eu fiz de errado? Primeiro que eu nem respirei. A voz saiu bruta, quase arranhou a minha voz. Tá? Eu soquei a pronúncia do som. Não pode ser assim. Vamos respirar. E cantando é sempre de pouquinho em pouquinho. A voz, a boca nunca fecha do cantor. A boca fica entreaberta, você está sempre puxando o ar e mandando para baixo. Solto a voz nas estradas. Não teve golpe de glotes bruto, duro. Quando a voz tem ar, ela fica macia. Não é falsete. No falsete eu posso também fazer uma voz macia. Aliás, o falsete fica bem feito também quando ele tem ar. A interpretação, se é dramática, se é uma música de amor, de romance, de tristeza, de suspense, se é uma cena de terror, não importa. Sempre você ataca macio, depois você solta. Você vai pegar uma flor, você vai dar uma flor para sua amada, você vai pegar a flor assim,
tiver com raiva. Você vai dar uma flor para a pessoa desse jeito? É isso que a gente faz com a voz. Exatamente isso, com brusco, duro. Se você fizer isso, quando chegar aqui só tá o talo, caiu todas as pétalas já. Não. Você pega macio. Respirei. Pouquinho em pouquinho. O movimento é contínuo, é os dois juntos, ó. Ó o diafragma, o movimento. Ele foi para baixo, eu já enchi. Isso é suficiente. Solto a voz nas estradas. Olha o fraseado, que é o segundo ponto. Como que eu tratei a voz quando precisei subir? Houve corte nessa frase? Não. Foi uma sílaba ligadinha na outra. Uma onda. São ondas as frases. Solto a voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Poderia ter dado uma respirada ali, mas como eu tenho fôlego, eu confio no meu fôlego, que eu estudei bastante no domingo à tarde, depois do almoço, né? Então eu consigo fazer a frase inteira. O acabamento no final da frase. O que a gente faz no final das frases? Abandona lá a sílaba e corta. Já não quero parar. Cortou. Não existe isso. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Cortei. Dessa forma eu estou falando a letra. Por isso que tem alguns tipos de música que são falados que para mim não é música. Música cantada tem melodia. Se não tem melodia, não é música. É uma declamação. Está declamando um texto, uma poesia, né? Então, música pressupõe harmonia e melodia. Tem esses dois elementos? É música. Se a letra é ruim, se a melodia é feia, se a harmonia não está legal, é feia, é simples, é outra história. Mas tem que ter melodia, tem que ter harmonia. A voz é melodia, a voz é harmonia. Tem músicas que algum trecho você fala? Tem. Mas é por causa da interpretação. Na ópera você intercala, nos musicais você intercala recitativos, partes faladas ou partes cantadas. Por que eu faço a minha versão lá do Raul? Eu quebro a expectativa também para sair daquela lenga-lenga. Porque se você notar, o Aulaesk, né, ele é monótono, né? Porque a melodia fica repetindo. Na, na, ni, na. E fica o tempo inteiro nessa lenga-lenga, que é uma característica do romance. Fica numa lenga-lenga. Para fixar, né? Foi de propósito que o compositor fez isso. É uma característica. O romance é o que gruda, né? O grude. Como que eu vou fazer o grude? Ficar repetindo aquela melodia, para grudar no ouvido. Então, eu quebro. Christine! Aí eu volto. Preciso ouvir de ti. Então, eu intercalei um recitativo, uma parte, uma interjeição dentro da interpretação que permite para quebrar isso. Então, o fraseado é respeitar, fazendo essa onda. E o final? O final dá esse acabamento, diminuindo. Preciso ouvir de ti. Nunca corta. Às vezes é rápido. Você vai cortar mais rápido. No botão ali é fácil fazer isso. Quero ver fazer com a voz. Os cantores hoje lá é tudo no botão. Ou no...
Ah, eu não consigo cortar. Por quê? Porque você nunca estudou. Ah, então vai no botão, vai diminuindo o fade out aí pra mim que resolve. Muitos técnicos fazem isso, porque o cara tá pagando uma grana pro engenheiro de som. É fácil, vai lá, vira o botãozinho, o cara nunca estudou, ele não sabe fazer isso. Ah, tá. Volume. Chi son? Chi son? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo. E come vivo? Vivo in povertà mia lieta. Sciallo da gran signore. Rimedini d'amore per sogni e per chimere e per castelle l'aria. L'anima mia Maria. Allora il mio forziere ruban tutti i gioielli, due ladri gli occhi belli. Entrar con voi pur ora ed i miei sogni usati e i miei sogni miei tosto si dileguar ma il furto non m'ancora. Poiché va presso a stanza la speranza. Or che mi conoscete, parlate voi, parlate chi siete. Vi piaccia dir.
Nossa, aí. Se juras que vai longe, tolo infeliz. É que virou ali. Tolo infeliz, vai. Peraí, deixa eu virar o celular aqui que virou sozinho. Virou. Meu nome é Leonardo, eu tenho 35 anos. Comecei teatro mais ou menos aos 14 anos. Depois, aos 18, fui fazer faculdade de engenharia ambiental. E aos 20, eu decidi voltar para o teatro e... Na verdade, não voltar, porque eu sempre fiz, né? Desde então. Mas eu decidi a buscar alguma carreira, a trabalhar com as artes, especificamente com teatro. Eu já tenho um trabalho mais voltado ao corpo, tá? Então, acredito que até seja isso que o Conrado tenha feito com vocês hoje. E a gente vai fazer uma coisa mais prática e menos teórica. Vou tentar dar um pouco do que eu conheço para vocês. Tá bom? Faço baixo também, já atuo em bandas, também com o professor Conrado aqui na escola. E faço teatro, represento. Já fiz 3 edições do Fantasma da Ópera, fora os pockets nos saraus, em eventos, enfim. E é o que me faz viver, é o que me move, é o que me alegra, é o que me mantém jovial, vamos dizer assim, é arte. Legal. Eu sou a Maria de Fátima, né? Eu conheci ele hoje, estou conhecendo você agora, né? Tem 60 anos e... Quando foi que... Tem uns 3, 4 anos, Uns né? 4 anos, mais ou menos. Eu vi um anúncio do Conrado, né? Precisava de cantores, né? E eu pensei, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Dizem que eu sou afinada, né? E aí eu comecei a fazer aula de canto, teatro, e agora estou só na parte do teatro, né? Por conta do trabalho e a correria, né? E é isso. Eu não sabia que eu tinha esse dom de Todos nós atuar, temos, né? 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 Cantar eu já sabia que eu cantava um pouco, mas atuar não. E tô aí, né? Legal. Tô aqui para aprender mais. Legal, Bom, eu sou o Lucas, atualmente tenho 27 anos. Bem, relaxa, volta ao centro. Gente, agora a gente chegou no pescoço, agora a gente vai pro nosso rosto, tá? Então nós temos muitos músculos na face, né? Então a gente vai começar a descobrir esses músculos, tá? E pra gente, sempre que chega no teatro, antes de entrar em cena, a gente precisa colocar o nosso corpo presente e o nosso rosto também, né? Senão a gente, na hora de falar, vai enroscar ali, né? Então a gente vai começar fazendo umas caretas assim. Abre minha boca. Quanto mais feia a careta, melhor, tá? As pessoas à sua volta, e querendo ou não, isso faz tanto bem pra você quanto a pessoa que tá me te ensinando. Com certeza. E eu digo com toda certeza que se eu tivesse conhecido antes, eu teria vindo antes também. E eu, assim, conforme os dias vai passando, eu vou melhorando. E eu acho que daqui pra frente é só sucesso. Com certeza, acredito nisso. Bom, gente, todos nós somos artistas, né? Isso é algo natural do ser humano, na verdade. Então, desde o surgimento da sociedade, da era primitiva, o ser humano já usava os gestuais para se comunicar, né? Já usava a pintura para se comunicar, já usava os sons, né? Emitia os sons. Então, desde que o ser humano é humano que isso se manifesta na gente, né? Então, quando a gente busca o fazer artístico, a gente se reconecta também conosco, né? Com a nossa essência. Porque com a tal evolução da sociedade,
nós perdemos o contato com a natureza, nós perdemos o contato com as artes, com o manuseio, né? Eu estava até vendo recentemente que as novas gerações não sabem nem cozinhar mais, já não se cozinha mais, o Brasil já não se cozinha mais como se cozinhava antes, né? A gente tem importado muitas outras culturas e utilizado muitas coisas prontas, né? Então isso vai nos afastando da nossa essência, né, enquanto ser humano. E a arte, ela vem e reconecta a gente, por isso que a gente sente esse prazer, esse acalento, né? E sim ou não, tá? Mas no meu ponto de vista, tá? Na minha experiência, e dentro do teatro, na dança, na ginástica rítmica, essas coisas realmente aconteceu ali, você tem que seguir. Não pode parar. No teatro não, é diferente. Tá? Porque o público, ele tá ali, ele tá te vendo. E ele viu o que aconteceu. Então, se a melhor solução é você assumir aquilo, tá? Você não ignorar. Se for um objeto só de decoração, caiu ali, pega, né? Resolve aquilo ali. Se for possível improvisar, que ninguém falou, como ele colocou, por exemplo, então improvisa com o seu personagem, né? Se sei lá, estourou um vaso, o vaso não era para sair dali, ele caiu e quebrou. Se é um personagem amoroso, ele vai tratar aquilo com amor. Se é um personagem raivoso, ele vai tratar aquilo com raiva. Tá? Mas assuma, não ignore. Tá? Claro, tem coisas que acontecem, por exemplo, abriu aqui a minha roupa, não vou conseguir fechar, ou eu tentei fechar, não fechou. Tá? Mas esse exercício, o que é pra gente também? É pra gente estabelecer a confiança no outro, tá? É pra gente entender que eu preciso do outro para reagir. Tá? Um dos maiores erros de quem está começando no teatro é se antecipar. Às vezes ele nem terminou a fala dele ainda, eu já tô... Espera aí, gente, você faz isso no dia a dia ou você ouve primeiro? Né? Pega um copo d'água pra mim. Então eu ouvi que ela tá pedindo um copo d'água, eu vou lá buscar um copo d'água. Né? Ou então, pega um copo... Não é assim que acontece no dia a dia, não é verdade? Então, o teatro é a mesma coisa. Eu tenho que ouvir o outro, esperar o outro pra eu reagir. Tá? Esperar o outro me tocar pra eu reagir. Porque se o outro errar ou atrasar, você ainda consegue corrigir. Você ainda consegue corrigir, você consegue trazer o outro pro espetáculo. Tá? Pode acontecer de tudo. Lembrei o que eu falo. Pode acontecer de tudo. O que não pode acontecer é você errar. Você. Ensaiou e vai chegar lá e vai errar. Isso não pode acontecer. Quebrar um negócio, cair alguma coisa, isso é natural. Isso acontece. Agora, você ensaiou. Chegou e errou, é porque você não ensaiou o suficiente. Muito bem, agora a gente vai fazer uma variação desse exercício, tá? Que é simples, ó. Muito simples, tá? Agora a gente vai escolher um dos ombros do nosso amigo para criar um ponto fixo para ele. O que acontece? Quando eu escolho um ponto para ele, esse ponto vai ser o ponto de referência dele, para que ele venha até o meu ponto fixo, tá? Então eu vou encostar aqui, vou estabelecer uma distância e eu vou começar a puxar. Ele tem que vir com o ombro, tá? Então, faz comigo. É o meu ombro que vai me... Isso é importante. Eu te amo! Muito bem, tá vendo? Ó? Perfeito, saiu. Muito bem, próximo. Você que sabe, concentra. Eu te amo! Muito bem. Concentra, respira. Eu te amo! Muito bem, boa, perfeito. Próximo, vamos lá.